Estamos ao vivo. Ok. Vamos lá então convidar a galera. Boa noite, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou chamando agora a Ana Caroline. Ótimo, boa noite. Boa noite, Damo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, bora? Ainda não começamos aqui de forma formal, só aguardando a Carol entrar, Tá bem. testando o som, testando tudo. Olha, Vinícius, meu amigo e colega de colégio, Aguardando a Ivana. Caroline. Vamos mandar mais um convite, vamos ver. Temos tempo ainda, tranquilo. Sim, Cancelar. tranquilo. Agora, convidar. Ana Caroline foi convidada. Olha, minha tia, que lindo! Olha, que legal a participação do pessoal. Olá, Carol, boa noite. Oi, estão me vendo bem? Eu Vamos também. dar uma. Ó, Gabriel também. pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, nós já estamos no horário das 20 horas, tá? Só para o pessoal Andréia. entender, quem já está entrando aí na live do Tem que Ver. Hoje nós vamos fazer um bate-papo bem especial, bem bacana. Já reportando uma matéria que tem no site, né? E então, boa noite a todas e todos. Meu nome é Álvaro, eu sou professor, sou pesquisador, sou colaborador do Tem que Ver. E hoje nós trazemos o filme do Almodóvar, né? Madres Paralelas, ao qual nós temos aqui como título Madres Paralelas, as dores da maternidade e o resgate do passado. Eu vou apenas aqui conduzir um bate-papo, porque as protagonistas hoje são as professoras Ana Caroline e Daniela Damo. Assim, já no curto e grosso, passo a palavra para vocês, se apresentem e toquem brasa no nosso debate de hoje. Damo. Boa. Mas tudo bem, fala, Dama. Bom, boa noite a todos que estão participando, tá? É um prazer, né? Primeiramente, então, eu gostaria de agradecer ao Álvaro e a Carol pela oportunidade. Estou aprendendo muito sendo colaboradora do Tem que Ver, porque é um projeto muito bacana e mais especial ainda é estar participando dessa live com esse tema, né? Maternidade, um tema tão feminino, e o Almodóvar, né? Que é um cineasta, inclusive, que aborda com muita sensibilidade essa questão feminina. Então, como o Álvaro já disse, meu nome é Daniela Damo, sou professora formada em Geografia, trabalho na rede estadual de ensino, trabalho também com os cursos EAD na Universidade Federal de Santa Maria e colaboradora do Tem que Ver. Inclusive, a matéria sobre o Madres Paralelas foi a minha primeira matéria como colaboradora e foi aí que tudo começou e foi aí que a nossa parceria começou. Então, uma boa noite quem está participando. E é um tema muito feminino, sensível e muito atual. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Então tá. Boa noite, pessoal. Né? Meu nome é Ana Caroline, sou professora de História no Instituto Federal. Né? Sou uma das articuladoras do coletivo Rede Poder Mulher, aqui do INDE.
Também sou colaboradora, né, do Tem que Ver Cinema. Sou mãe do Francisco, está ali atrás, tem 10 anos. Está ali acompanhando a live do jeitinho dele ali. E a gente, então, é legal a gente também, assim, começar a falar que não é que a gente não quer se aprofundar nas obras, né, de todas as obras do Almodóvar, né? Estamos aqui, assim, né, como professoras para fazer um bate-papo super legal sobre esse filme Madres Paralelas, que traz questões muito importantes, né? Então, a gente quer falar com leveza, com bate-papo, mas também trazer a seriedade que os temas exigem. Para começar, a nossa chamada da live, né, foi a questão das dores da maternidade, porque o filme, a gente vai entrar depois e falar um pouquinho das personagens e no decorrer a gente vai, né, falar o desenrolar do filme, tá? Contém spoiler, então quem não viu, a gente vai aprofundar alguns temas, né? E também, então, falar dessa maternidade solo, né? Falar dessa questão em que muitos filmes e livros estão trazendo muitas mulheres estão escrevendo, produzindo, né? Roteirizando filmes que têm essa temática. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também, o outro tema ali, o eixo, seria o resgate do passado, porque daí a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto político que permeia o filme, explicar um pouquinho, falar, né, sucintamente, né, sobre a Guerra Civil Espanhola e ver essa ascensão, então, da extrema-direita no mundo. Né? Então, a gente vai ir falando um pouquinho sobre a sinopse do filme. Uma vai falando, a outra vai complementando, né? E se vocês quiserem fazer algumas perguntas, algumas colocações, fiquem à vontade para colocar aqui, que eu acho que daí o Álvaro depois pode ir lendo para a gente, né? Posso começar falando um pouquinho das personagens e daqui a pouquinho tu vais complementando? Lógico. Tranquilo. Isso mesmo. Ana Carol, não quer só que eu dê a sinopse e vocês já tocam ficha nas impressões? Pode ser? Só então, assim, para de forma formal, nós iniciar o bate-papo, o filme é Madres Paralela, como página de fundo, que tem como sinopse bem resumida: duas mães solo se conhecem em um quarto de hospital quando estão prestes a dar à luz. Uma é uma mulher madura, enquanto a outra é uma adolescente assustada. As duas formam um forte vínculo que transforma suas vidas. Passo a bola para vocês. Sim. Então, o filme, né, ali, complementando o Álvaro, são essas duas personagens, mas que eu, né, acredito que são três, porque daí vai entrar também ali a Teresa, e agora eu vou explicando um pouquinho. Então, a gente tem a personagem principal, que é a Janice, né, que tem 40 anos, e que engravida, né, uma gravidez, assim, de um relacionamento com parceiro, este parceiro com caso extraconjugal, o parceiro porque ela, né, não é solteira, né, e acaba engravidando e como é uma mulher de 40 anos independente, resolve levar adiante a sua gravidez, a sua maternidade, né. Tem um suporte financeiro, enfim, essa é a personagem da Janice, que quando vai ao hospital, né, lá se encontra com a nossa outra personagem, que é a Ana, que é uma adolescente. Então, a gente pode aqui também falar, o que a gente fala bastante no colégio, enfim, é um tema, a gravidez na adolescência. Ali a gente já encontra a Ana, né, essa adolescente grávida, prestes já a parir, com medo, confusa, assustada, né? E elas se conhecem ali naquele quarto de hospital, mas se conhecem sutilmente, não acabam assim, né, entrando numa amizade, alguma coisa. Eu acho que elas trocam telefone, enfim. E ali, então, neste momento, vem uma outra personagem, a qual eu também gostaria de falar, e é tão importante quanto as duas principais, que é a Teresa, a mãe da Ana. Né? E ali a gente sente alguma coisa de que ela vai rápido, que né, ela tem as coisas dela também para fazer, assim, como ela é uma atriz, né? E fala meio para Ana ali que ela já está recebendo propostas e que ela precisa então ali se organizar, e enfim. Então ali a gente já saca ali naquele momento, opa, tem uma outra mãe ali exercendo um outro tipo de maternar.
né? Então, a partir daí, nesse quarto do hospital, elas ganham as bebês, vão para casa, né? E aí o tempo passa. Quase um ano depois, as bebezinhas já, né? A bebezinha da Janice, ela vai mostrando ali, já é maiorzinha e tal. A Janice se dá conta de que a bebê não se parece nem com ela, nem com o pai. E resolve fazer um teste de DNA para poder, assim, ver, né? Já, algumas pessoas falavam, assim, da semelhança, da não semelhança da criança, né? E ela foi ver, e ela descobre, então, que não é 99% de chances de que a criança não é filha dela. E aí que começa a entrar, então, os dilemas do filme. Porque a Janice, então, sabe que tem uma criança que não é dela e ainda não a devolve, né? E também tem e nesse meio tempo que vem esse desenrolar, né? Aparece a questão de um povoado em que a Janice veio, né? Que é a personagem da Penélope Cruz, em que houve os homens daquele povoado, né? Os maridos das abuelas, porque já é a avó dela, foram mortos, né? Foram assassinados covardemente pela ditadura militar, pela ditadura lá do governo do Francisco Franco, né? E aí então que começa esses dois pilares que eu diria assim do filme, né? A questão da maternidade solo e a questão dessa coisa que ela está encobrindo, junto com essa questão do contexto político, né? Não sei se tu queres fazer algum... Sim, eu gostaria de complementar mais um ponto, Carol, que eu acho bem importante quando tu fala dessa questão de que ela começa a se dar conta de que não existe semelhança, né, entre ela e o bebê, e nem com o pai. E, na verdade, o ponto em que o pai da criança começa a julgar essa questão da não semelhança, dizendo esse filho não é meu. Eu acho que ali nós temos mais um ponto, né, a ser discutido, a questão também do machismo, né? Acho que é bem enraizado nessa questão, quando ele diz não, você teve outro relacionamento, esse filho não é meu. Também outro dilema que as mulheres enfrentam, né, diariamente, principalmente as mulheres solteiras, sozinhas, que é essa questão da paternidade também. Né? Nós estamos falando da maternidade, três mães muito emblemáticas, né? A mulher de 40 anos, então, representada pela Penélope Cruz, que inclusive concorreu ao Oscar agora, né, como melhor atriz. Assim, eu acho que a atuação dela é muito sensível nesse filme. A Ana, então, adolescente, também outro tema importante, e a Teresa, a mãe da Ana, que na verdade é uma mulher que tem outros planos, outros projetos, e que não quer, ou não pode, ou não está disposta a ajudar a filha naquele momento. E mais a questão da paternidade, que de forma sutil, como todo filme do Almodóvar, né, ele aborda, mas me chamou bastante atenção. Sim. E a gente vai ver, né, no decorrer, assim, de que as personagens vão mostrando um pouquinho da sua rotina, do seu cotidiano, dos seus anseios, né? Por mais que, por exemplo, a Janice, ela quis levar a maternidade, encarou a maternidade, tinha suporte financeiro, uma mulher, né, adulta, madura, enfim, ela também precisou de apoio, se viu ali com a questão de carreira e maternidade, que é um desafio, eu acho que para todas nós mulheres, né? Assim, é um entremear, porque às vezes a gente quer fazer muitas coisas, mas a gente também tem a demanda dos filhos e daqui a pouco. Então ela ficou ali, ela ia fotografar, mas ao mesmo tempo ela ficava feliz quando recebia as fotinhos, né? Da filha bem cuidada, enfim. A gente tem a personagem da Ana, que ela assim, teve muita surpresa, ela ficou, né? Aquela gravidez, e o que a gente fala de gravidez indesejada, e sem o suporte, sem suporte, porque ela contava com a mãe, o pai não aparece, né? O pai ali, vocês podem ver que não aparece no filme.
se falam e tal, se trocam algumas mensagens, ela e o pai, né? O avô deles não aparecem. E a Teresa, essa figura, então, que seria assim, esse tripé que ele traz, porque ela tem a carreira dela. Ela quer ser atriz. E ela não conseguiu cuidar da Ana, porque ela estava em busca do sonho de ser atriz. Quem cuidou, né, foi o pai. E depois, agora, quando a Ana foi morar com ela, ela deu a entender, eu também não vou poder cuidar do teu filho. Eu também não vou poder ser vó. E essas mulheres que, às vezes, não se enquadram nesse padrão de maternidade romantizada, elas são muito julgadas. Ai, mas por que quis ter filho, então? Mas por quê? Porque ela quer percorrer o sonho dela. E ela recebe as propostas de ser atriz, de encarar ali os grandes espetáculos, que ela ia viajar, né, a Espanha inteira, bem com o nascimento da neta. Então, são questões muito importantes para nós, mulheres, começarmos a discutir, né, e olhar até para a questão da sociedade, né, jogar para a sociedade assim, será que a sociedade consegue acolher essas mães solos? Em que lugares, né? E aí tu vai olhar para um lado, tu vai olhar para o outro e vai ver na universidade, há essa acolha para quem tem filho pequeno e tem que estudar, né? Em qualquer outros lugares que tu vá, né? Tu tem que perguntar, tem lugar para o meu filho? Se eu vou numa palestra, se eu vou numa conferência, se eu vou querer continuar meus estudos, onde eu vou deixar o meu filho? Ou eu posso levá-lo? Vamos ser acolhidos? Então, tem todas essas questões que valem, assim, a gente fazer essa reflexão, né? E ver que faltam políticas públicas ainda que nos acolham, né? A gente pode falar do filme da Almodóvar, falar da Espanha, mas também trazer para a realidade do Brasil, né? Eu não sei se tu tens algum número, Álvaro, que mostre em relação às mulheres mães solos, né? Que são chefas, né? Das famílias. Eu estava pesquisando aqui os dados do IBGE. Segundo o IBGE, em 1950, cerca de 12% dos lares já eram chefiados por mulheres no Brasil. Em 2000, o número subiu para 26%, depois para 35% em 2009 e, finalmente, chegamos à marca de 45% em 2008. Ou seja, só de 2014 a 2019, quase 10 milhões de mulheres assumiram o posto de chefe de família. Bom, interessante, depois eu também li uma questão aqui numa reportagem que alguns acadêmicos, né, algumas pesquisadoras não gostam desse termo chefe, né? E aí tu vai ver algumas reportagens de alguns jornais, de alguns trabalhos mais progressistas, né? É quem sustenta o lar, né? Aí tu vai ver quase metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres no Brasil. Esses é aqui, por enquanto, os dados do setor aqui de informações. Eu acho que o tema, o tema do filme, ele é abordado, como eu disse, né, no início, sutilmente, mas muito sensível, profundo, né, Carol? E nos faz uma reflexão mesmo dessas três mulheres, né? E cada uma num momento da vida, né? A Janice, então, ali já madura, estabilizada, como tu disseste, a Teresa em busca do sonho e a Ana uma jovem, né? E como tu falaste muito bem, a questão ali do pai não é muito abordado no filme, até porque a ideia do filme não é essa, né? A ideia é justamente abordar essas mulheres e essa questão da maternidade que é muito cobrada de nós, né, na sociedade, para as que são mães e para as que não são mães também, né? Toda mulher que não se enquadra nesse padrão da sociedade, ela é julgada. Se ela é mãe solo, ela será julgada. Se ela optou por não ter filhos, ela é julgada. Se ela leva o filho para o colégio, para a universidade, ela também é julgada. Ó, tá andando com o filho. E a figura paterna acaba não aparecendo nessas discussões, né? É sempre a figura materna. Então, eu acho que é um filme necessário mesmo, por todas essas questões que a gente está debatendo aqui. E também o filme aborda questões políticas que também a gente vai falar. Então, temos muitos temas bem relevantes e que é um filme que, se a gente for
né, analisar bem ele, é um filme muito rico. É um filme Sim. muito rico. E aí, então, dessas duas temáticas que nós, né, fizemos ali para o card da live, então ele traz o Almodóvar nesse filme a questão, então, do que a gente falou um pouquinho dessa maternidade solo, de como ela, ela funciona e quanto ainda falta para que essas mulheres deixem de ser invisíveis, né, elas e os filhos, e consigam, então, ter uma sociedade mais que tenha políticas públicas que possam acolhê-las melhor, né? A gente vê ali o resgate do passado, né? Então, no decorrer do filme ali, a Janice, então, ela tá com esse drama, né? Com essa parte dramática de quis ter um filho, né? Quis muito ter um filho. Não sei se terei outra oportunidade, porque ela já está ali numa idade, né? Em que tem um limite para mulheres engravidarmos. E acontece essa troca de bebês. E ela se apegou à criança. E o pai da criança, né, aquele parceiro eventual, né, dela, ele é arqueólogo e ela contrata, então, né, esse profissional, digamos assim, para que ele vá para o povoado onde ela morava, né, onde ela cresceu, junto com outras mulheres, mas principalmente a intenção do povoado são das abuelas, porque as avós, né, foram retiradas, os companheiros, né, os abuelos desse povoado, pela ditadura, pelo ditador Franco, né, e levado, então, esses homens, assim, um tava jantando, e eles vão contando as histórias de que forma eles foram abordados e tirados de casa. Então, vale lembrar, eu fiz algumas pequenas anotações aqui, né, que a guerra, houveram várias guerras, né, na Espanha, né, então essa guerra civil espanhola foi uma delas. Uma guerra civil, né, entre, entre os civis, né, que ali então tinha, para aí que eu fiz as minhas anotaçõezinhas aqui, os republicanos, né, que eram os defensores do socialismo, né, que também eles ganhavam algum aparato ali, né, da União Soviética, da antiga União Soviética, e tinha os nacionalistas, né, que eram os militares espanhóis, os conservadores, os cidadãos de bem, né? E aí o líder desse movimento, né, nacionalista era o Francisco Franco, né? O tal franquismo, assim, que era, então, tinha apoio do partido nazista e também do partido dos fascistas. Oi, El. Carol, queria só fazer uma observação antes, que tem um comentário bem interessante, que fez Tá. gancho com o que vocês falaram um pouquinho antes, de nós entrar no contexto, que é assim, o da Mari Vivian, que ela fala assim, ó, como mãe, somos marginalizadas pelo feminismo tradicional, pois a mulher é vista como escrava da espécie, pois gera e cria o tempo todo. Esse argumento é um pouco triste, pois pode-se fazer escolhas, inclusive de não ser mãe. Muito bem. Tá. Estava lendo aqui também. A maternidade torna-se. Tá lendo? A maternidade torna-se quase uma imposição social. Sim, ainda é uma. Bom, primeiramente, então, boa noite, Maristela, minha amiga lá do Paraná, que está participando. É, é uma imposição, né, social, e inclusive a forma como essas mulheres criam os filhos é uma imposição social, e a questão de não ter filhos também é uma. Acaba que gera muitos julgamentos, né? E muitos questionamentos, porque, enfim, então, muito bom o comentário da Maristela. Como mãe, ela contribuiu bastante com esse comentário. Sim. E é uma imposição social das mulheres assim que elas já começam a ter os seus primeiros relacionamentos. Se vai casar, se já casou, se vai ter filho, se depois que tem um filho, quando vai ter o outro, né? E assim por diante. E quando vai ser vó? E tu entende que é o tempo todo uma cobrança
E outro dia eu vi um post muito legal que elas pegavam os atores ou celebridades famosas e jogavam as perguntas assim para homens, né? Do que fariam para nós. Então, tipo, Leonardo DiCaprio tem quase 50 anos. Alguém pergunta para ele em alguma entrevista por que ele não se casou? Por que ele não tem filhos? Né? Alguém fala por que o Brad Pitt está quase aos seus 60 anos sendo galã dos filmes e fugindo de zumbis, se atirando de prédios aos 60 anos, né? Enquanto mulheres, né, perto dos seus 30 anos, o tipo de personagens que dão para elas já são mulheres mais maduras, mais envelhecidas, né? E a cobrança sobre ser mãe e maternidade porque não quer ter filhos vem o tempo todo. Então, sim, nós temos aí uma super discrepância, né? E para um do que para outro. Então, a gente pode analisar, né? Esse tipo de situação. Todas nós... desculpa. Não só isso, todas nós já passamos por alguma dessas questões. Tu como mãe e eu como não mãe. Uma mulher de quase 40 anos que não é mãe. Então, a gente passa, assim, por esses julgamentos. E eu acho que uma das ideias do filme é justamente retratar todas as mulheres nos seus momentos, nos seus mais diversos momentos, né? Sim. E é importante, né, que a gente use todos os espaços possíveis. Num bate-papo, como a gente está falando agora, dentro da sala de aula, tomando mate com os amigos, num churrasco. Precisamos falar sobre isso, né? Sobre essas mulheres que são invisibilizadas, invisíveis perante a vários, né, setores. Nem vamos entrar em outras questões também, né, de outros grupos que são invisíveis, mas nesse principalmente, né? Então, são 3 histórias aí diferentes que se permeiam, né, com problemáticas diferentes, julgadas com o julgamento, né? Então, esse julgamento, ele está sempre presente, porque parece que tem um padrão ali, fizeram um padrão para tu ser mãe, e que se tu não seguir aquele padrão, tu é uma mãe já que vai entrar em algum rótulo, né? Deus o livre a mãe que quer sair de noite e deixar o filho com a avó, né? Deus o livre, né? Então a gente está sempre sendo rotulada e padronizada, né? Isso é importante de dizer. Eu não sei se eu posso voltar lá no tema do contexto político. Posso? Tá. Vai me dizendo aí, Álvaro, em relação ao tema. Então, eu acho também que essa temática dele, de falar lá dos homens, né, dos avós lá do povoado, como a história do avô da Janice, eu acho que ele traz essa temática, assim, ó, dessa ascensão da extrema-direita no mundo, né, que está ocorrendo. Então, acho que depois do Trump, que deu um boom, né, a Le Pen agora na França, esse desgoverno aqui no Brasil, esse monte de militares, né? Esses cortes, né, das verbas para as políticas públicas. Então, é uma coisa que está acontecendo não só aqui, como em alguns, né, países do mundo, e países assim, como a França, com uma longa trajetória de lutas, né? Democrática. Né, assim, com ideais, né, de igualdade, fraternidade, enfim, liberdade. Então, eu acho que ele traz isso, né, essa temática ali de resgatar o passado para tratar também desse tema, dessa ascensão aí do cidadão de bem, né, do mundo, no mundo. E aí ela contrata então esse cara, né, esse arqueólogo que tem uma equipe e que vai começar então a escavar. Começam as escavações porque para o povo é importante trazer essa memória, né, resgatar essa memória. Então eles vão começar lá a fazer as escavações. Então me parece ali que há uma diáspora, há algo na personagem da Janice que é o seguinte:
se eu quero descobrir a verdade dos meus ancestrais, se eu quero descobrir a verdade do meu abuelo, se eu quero que a minha abuela morra tranquila sabendo das ossadas, entendeu? Do marido dela, e outras mulheres também, mas eu estou mentindo. Se eu quero a verdade para isso, eu estou vivendo uma mentira com uma criança que não é minha. E que eu sei quem poderá ser a mãe, né? E eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso, né? E eu acho que a partir desse momento, não sei o que tu acha, que é quando ela convida, então, a Ana para ir morar na casa dela, né? Claro, para participar da criação da filha dela, né? Porque ela não nega a origem da filha, mas ela se apegou à criança, então ela não. Me parece que ela fica muito entre a verdade, né? E o amor e o sentimento, né? Ela sabe de tudo, mas ela fica com essa questão mesmo do sentimento, assim. E eu achei muito interessante essa abordagem dele, né? Se eu preciso saber, né, a origem da minha filha, eu tenho que saber a minha origem. Eu Sim. preciso fazer esse resgate. Eu acho que o filme consegue fazer muito bem essa ligação do passado com o presente e sutil, né? Não é nada assim extremamente agressivo ao tratar a guerra, por exemplo, né? É com suavidade, é com leveza, mas com reflexão também, que é uma característica das obras do Almodóvar, que também, né, Carol, falando agora de Almodóvar, também a gente pode falar da questão das artes, né? Que a gente tinha comentado, né? Que alguns artistas, alguns pintores famosos, como Pablo Picasso, retratou, né, a Guerra Civil Espanhola em 1937, na sua obra, que é muito conhecida, a Guernica, né? Também nós temos o Salvador Dalí, que também retratou, inclusive com 6 meses de antecedência, já prevendo que iria acontecer, né? Também na sua obra bem conhecida, assim, tá? Que é a Premonição. Então, também nós tivemos um movimento ali artístico durante a Guerra Civil Espanhola, que, para quem não conhece, foi bastante sangrenta, né? E que o Almodóvar colocou também como pano de fundo na sua obra, também ligando com isso que tu falaste muito bem, a ascensão da extrema-direita na Europa. Me parece uma preocupação dele ao retratar o filme, que é uma coisa, que é um movimento que não é assim, só brasileiro, né? É mundial. Por isso, eu posso fazer um parênteses aqui para trazer algumas informações para até colaborar com o bate-papo de vocês. É interessante nós trazer alguns dados da Guerra Civil Espanhola, né? E inclusive e nos fatos recentes que incentivou, né? Que inspirou o filme do Almodóvar, né? E aí a última notícia, essa aí, né? A última notícia que eu digo dos últimos 5 anos, 6 anos, 4 covas coletivas foram escavadas em Valladolid e 228 corpos foram recuperados desde abril de 2016. Acredita-se que essas valas estejam entre mais de 2.000 locais de sepultamento coletivo que existiriam na Espanha devido à Guerra Civil. E aí, aqui de forma mais simplista, ele diz que foi um confronto entre grupos de direita e de esquerda mais de 80 anos atrás. Historiadores estimam que até 500 mil combatentes civis morreram na guerra, tanto do lado nacionalista, de Franco, né, como do lado republicano, lado progressista. Após o final do conflito, dezenas de milhares de inimigos de Franco foram mortos ou presos em uma campanha para exterminar os dissidentes. E aí, acredito que a grande bronca, né, da ditadura de Franco, né? Sim. E uma dessas valas, então, aí encontradas e escavadas, né, foi, então, daquele povoado. E aí é outra dinâmica do filme, porque daí é uma emoção atrás da outra, né? Porque tem a questão ali da descoberta, então, né, de que essas crianças, né, não seriam, foram trocadas, né? Com a questão de que a filha, que seria da Janice, acabou falecendo por problemas,
naturais, né, de uma formação, alguma coisa assim. Então ela já teve que lidar ali com um luto totalmente diferente, porque uma mãe que não enterra o seu filho, né? Parece que uma história que vai ali se repetindo, assim, que não consegue enterrar a filhinha dela, não participou, porque ela descobriu, assim, não tão cedo, mas também haveria tempo de fazer essa troca antes, né? Com a questão da dor, de poder entregar esse bebê, então, em que ela, né, cuidou desde da saída da maternidade, devolver para a mãe sendo ainda jovem, e dá para ver a juventude da personagem da Ana, bem diferente do personagem da Penélope Cruz, né, da Janice, porque por mais que a Penélope Cruz e ali a situação seja uma coisa muito assim de política, desse contexto de descobrir, de desvendar, de ir atrás dessas ossadas e descobrir a sua história, ao mesmo tempo a personagem da Ana, ela vaga por esse assunto, né? Ela pergunta: que houve? O que aconteceu? Porque para ela é uma coisa que já faz tempo. E os jovens têm essa tendência de que achar que as coisas estão longe. Ah, mas no tempo das guerras, no tempo do, sabe? Às vezes o Francisco, isso aí do tempo do Napoleão Bonaparte. Porque para os jovens a história é muito antiga. Só que não. A gente tem que dizer para os jovens que a história ela está super presente. A escravidão foi ontem, né? As grandes guerras aconteceram ontem. A gente está com essa intervenção aí da Rússia e da Ucrânia acontecendo hoje. A gente está com conflitos armados, guerras civis na África hoje. A gente tem guerra de tráfico de milícias no nosso país, né? Hoje. Então, às vezes, os jovens tendem a olhar conflitos, guerras, revoluções e principalmente governos de ditadura e totalitários como se fizesse muito tempo. Então ele representou, ao meu ver, a Ana, na personagem da Ana, essa situação. A Ana vagando por esse tema, enquanto que para Janice mais velha e para a família dela era uma coisa muito importante que esses arqueólogos fossem a esse povoado e começassem a escavar atrás da vala, que eles tinham uma mínima ideia onde fosse, né? Eles não tinham exatamente, assim, certeza. E isso é um investimento, né? Eles tinham que... Ela teve que pagar, enfim, né? Porque era uma coisa particular delas, assim. E então eu acho que ele traz isso, da personagem mais jovem, alheia à questão política. Desinformada. Totalmente desinformada. Né? Porque para ela era até um susto. Aconteceu? Quando foi? Né? E ali ela e a Janice explicando para ela. Então eu acho que ele também, né, naquelas conversas ali com aquelas cores, aquelas cozinhas, aquela coisa veludada do Almodóvar, assim. Vermelho, o vermelho, cores, né? Ele usa muitas cores nos filmes, vermelho, laranja. Sim, acontece, vai acontecendo ali diálogos incríveis, né? Incrível. Que vão chamando atenção. A própria camiseta, né, da Janice, quando ela vai cozinhar, junto com a outra, né? Ele tá mostrando o tempo todo o que ele quer dizer. Ele tá mostrando, né? E por mais que elas, com esse contexto, elas ficaram juntas, tiveram até um relacionamento amoroso ali, né? Eu ia comentar, eu acho que tem um outro assunto que foi abordado também sutilmente no filme dele, a questão do homossexualismo feminino, né? Que também é um tabu, né? Então, assim, estamos falando de mães solos, estamos falando de 3 personagens completamente diferentes, cada uma no seu momento de vida, e um relacionamento homossexual, né? De duas mulheres, uma jovem e uma mais madura. Então, eu acho que ele consegue abordar, se a gente prestar bastante atenção, assim, ele consegue abordar assuntos
bem importantes. E essa questão dela ser jovem, ser alienada, né? Isso também me chamou bastante atenção. O que foi a guerra? Quando? Onde? E isso é muito comum, a gente vê pelos nossos alunos, né? Ai, professora, guerra na Ucrânia. Sim, mas e aqui no teu país, tu sabe o que está acontecendo? Sim. Né? Totalmente desinformados, assim. E ele também, de forma bem sutil, ele aborda nesse filme e nas suas obras no geral. Sim. E então essa coisa também da ideologia, né? Como ela, né, queria descobrir, né, a verdade, queria descobrir aquela vala para ela, a importância para a família dela, para o povoado dela, ela queria descobrir como é que ela iria viver com a mentira de não ter entregue a criança, de dizer, olha, não sou a mãe, né? Tem que ficar, essa é tua filha e vou lidar com toda essa situação do luto de ter uma filha que ela não conviveu, que veio brevemente no mundo, de devolver a filha que ela tinha, né? Conseguiu se apegar. E, enfim, tu quer ler o que tem aí, Álvaro? Eu queria fazer um parênteses aqui no bate-papo, que o Pablo do Cinema em Movimento traz um comentário aqui que é pertinente, que é obrigatório a leitura dele. Né? Como dizia Edmund Burke, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. É o que estamos vendo atualmente no nosso país. E ainda pior, uma negação e um revisionismo do passado. Eu queria só pegar o gancho do comentário do Pablo e trazer dois temas aqui para vocês destrincharem ele, tá? Uma é aquela cena que agora é difícil, eu não sei se eu consegui descrever ela, mas que aconteceu muito naquela escola, que as pessoas entravam, arrancavam da mesa, né? E Deus sumia, né? E aí tem até aquela questão que, inclusive, tem na reportagem, que a pessoa vai com o que foi encontrado na vala hoje com aquele brinquedinho, né? Que foi o brinquedinho que ele levou da criança, né? Essa parte é muito triste. E ao mesmo tempo em sintonia, porque nós estamos fazendo uma sopa aqui, né? Porque o Domodoro faz essa sopa, né? E aí ao mesmo tempo também, assim como eu me lembro de uma cena histórica, triste, lamentável, de opressão, eu me lembro há pouco tempo atrás que eu vi uma imagem daquele morador de rua que se envolveu com aquela menina, né, e que hoje está andando de Ferrari e vai se candidatar agora a vereador. Eu queria que, através do comentário do Pablo, que eu puxei aquela cena terrível, né, e com o mendigo que fez sucesso por ter conseguido ter relações com uma pessoa que tem um surto, né, como é que vocês entendem toda essa sopinha aí que a gente acabou de conversar? Eu acho que justamente o Almodóvar, ele faz essa sopa, como tu disseste, ele aborda muitos assuntos, justamente para a gente ir destrinchando, assim, eu acho que a ideia dele é provocar isso, que todo filme dele provoca esse tipo de reação, esse tipo de reflexão, e como eu disse, com muita poesia, né? Poesia com arte, com pintura e tal. E pegando, então, o gancho do comentário do Pablo, que a gente falava da personagem, então, da desinformação, eu acho que tudo isso acontece justamente porque, né, puxando para essa questão do mendigo, a falta de informação das pessoas, né? A falta de conhecimento da sua história, a falta de consciência de classe, das pessoas não saberem quem são, né, quem são as pessoas e partidos e políticas que te defendem, de não conhecer seus direitos, de não ter políticas públicas voltadas para as mulheres, para os homossexuais, para as minorias ou para todas as classes, enfim. Eu acho que a gente observa na sala de aula essa desinformação. Hoje era o último dia para fazer o título de eleitor. E tinha alunos meus, com 18 anos, sendo que é obrigatório, que não tinham ideia disso. Eles não tinham ideia que era obrigatório com 18 anos fazer o título, que era obrigatório, que eles não poderiam depois, uma série de outras coisas, prestar concurso público, eles não tinham ideia. Então, hoje eu me dei conta
de que eles não têm ideia. Eu disse, guris, vocês não assistem TV? Não, a gente fica na rede social. Enfim, eles não buscam informações. Então, assim, eu observei nesses pequenos detalhes, que eu acho que a história ela se repete porque o povo não conhece, na verdade, a sua história. Não sei se ficou claro, se a Carol quer complementar alguma coisa. Não teve, e eu acho que era até uma live com a menina lá do Cinema Levou, né? Ela falando da falta de que quando começaram a ter a Comissão da Verdade, eu não consigo assistir, não, eu assistia, hoje eu consigo assistir, mas começa a me dar uma crise de choro quando eu começo a ouvir aqueles relatos e eu não consigo assistir, eu não tenho meu emocional para assistir, assim, as torturas, enfim. E parou, né? E parou. Não deu, não foi adiante. Então a gente não tem esse revisionismo. A gente não conseguiu ainda, não conseguimos encarcerar esses torturadores. Mostrar para as pessoas, ó, ele torturou, ele foi preso, ele ficou preso 20 anos, 30 anos, se tem 70, 80, 90 anos, tá preso, né? Então a gente não demonstrou isso para as pessoas. É por isso que tem jovens aí dizendo da volta da ditadura militar. Muitos. Que lá era isso assim, que querem. Porque as pessoas não foram. Os nomes das ruas ainda estão, né? Eles estão estampados os nomes das ruas, os nomes dos museus, e tem estátuas deles por todo lado. Como heróis. Heróis, heróis. Exatamente, Carol. São tidos como heróis e muitos jovens não sabem o que foi a ditadura. Não têm essa informação e não buscam essa informação. Então, ainda tem essa questão mesmo do não conhecer. E como tu disse, se tivesse sido punido, primeiro que político que sai defendendo ditadura militar tinha que ser preso, como forma justamente de mostrar, olha, não pode, é crime. Como isso não acontece, é tido como algo banal. Você pode ir numa tribuna, tá, e fazer homenagem para um grande torturador. E o que aconteceu? Nada. Em qualquer outro país sério do mundo, esse tipo de pessoa sairia preso. Não aconteceu. Então, enquanto não acontecer... E aí a gente volta a falar aqui o que o Álvaro trouxe, né, do morador de rua, junto com um comentário aqui também, né, que isso aí, deixa eu ver o que o cara estuprou uma mulher com problemas mentais e foi aclamado pela sociedade. É muito sintomático. É muito... É tapa na cara da gente quando eu abro o Instagram e ele tá ali, o morador de rua, no carnaval com crachá. Sabe? Pelo amor. Sabe? Vai ser eleito vereador. Será eleito vereador ou terá, assim, muitos votos. Midiático. Midiático. Sim. Olha... Roteiristas do Black Mirror, se vocês não sabem como dar continuidade para os próximos episódios, infelizmente eu falo isso rindo que é de nervoso, né? Mas vocês sabem, gurias, mas uma coisa só para pegar o gancho que a Dani falou ali, em qualquer país sério, eu estou desconfiando que não existe país sério, porque porque a ideia de país sério seria o quê? Um país de primeiro mundo, entre aspas, que quem inventou esse termo primeiro mundo foi os Estados Unidos, né? Primeiro mundo era os Estados Unidos, segundo mundo era a União Soviética e terceiro mundo eram os demais, né? Quem é país sério? Os Estados Unidos agora tá numa... Quem é os Estados Unidos? Quem é a França? Por sinal, eu queria fazer um gancho, né? Com a eleição da Le Pen e do Macron, né? Agora que tem muito a ver. E é muito... Essa seriedade, então... quando a gente fala país sério, eu peguei esse gancho porque a gente fala isso mesmo, né, Dani? Tá no nosso... Quem é sério, né? Daí vem aquela questão do sintomático. Tu tá tomando tapa na cara, porque, na verdade, a gente só deixou aquela lama assentar e achou que estava nadando em águas cristalinas. Só que essa lama, ela não tem bem uma nacionalidade, né? A gente tem uma ideia que ela é ocidental, né? Não sei porque eu não posso, tenho desconhecimento da China, do Japão, quanto esse lamaçal.
só que a gente nadou e ficou revirando muito essa água, né? E agora ela está turva, né? E aí, para filtrar de novo, é todo um processo, e aí nós estamos usando as mesmas ferramentas. O que eu queria completar é dizer assim, ó, que nós estamos chegando nos 10 minutos finais, e eu queria que vocês fizessem um apanhado desse bate-papo, até para deixar a galera com um gostinho de quero mais. Carol. Eu gostaria de falar da questão da descoberta da vala, né? E eu fui assim, né, deixando ela mais pro final mesmo, porque ela foi uma cena emblemática, emocionante. Eu levantei junto com aquelas mães ali. Chorei. Muito, porque não tem como não, né, se emocionar, porque eles acharam a vala em que foram, em que os homens do povoado foram arrancados e assassinados covardemente pelo governo autoritário do Franco. Só que a forma com que eles foram achados foi horrível, foi perversa, foi covarde, um por cima dos outros, com as mãos, com os pés atados, de qualquer jeito, atirados ali. E aí o Almodóvar faz o seguinte, ele filma então aquela vala, né? Primeiro com os ossos, assim, né? Com as ossadas. E aí vem todas aquelas mulheres, né? Vem todas as abuelas, as filhas, as netas, criança de colo, e ficam olhando, como reverenciando, como dizendo assim, ai, a gente descobriu, a gente achou, agora a gente, né, estamos mais tranquilas, porque podemos enterrar nossos maridos, nossos, né, avós, nossos bisavós aqui. E aí o Almodóvar, para nos surpreender ainda mais, Me emociona. Coloca os atores deitados ali. Os que fizeram a escavação. Por que ele fez aquilo? Né? Para dizer, cuidem, ali tinham mortos. Podem ser outra geração. Né? Cuidem, porque a história se repete. E como ela, essa volta da extrema-direita muito forte, não só aqui na América Latina, mas na Europa, nos Estados Unidos, enfim, pode ser que daqui a pouco tenhamos valas de novo com homens jovens, né? Revolucionários, socialistas, comunistas, enfim. Então, cuidem. E isso foi muito chocante, né, Dama? A gente se emociona. Foi porque medo, né? Medo que se repita. Medo que tenhamos outras gerações passando pelas mesmas coisas que essas gerações passaram desses governos extremamente autoritários, que não é uma exclusividade do Brasil, né? A gente tá vendo uma crescente agora na eleição, né? Inclusive do Macron, que ele ganhou com uma margem muito pequena, né? Lembrando que o Macron também não é de esquerda, mas não é um extremista como a gente tinha adversária, e isso é preocupante, sabe? E mais preocupante ainda, como a gente já comentou aqui na live, é a falta de conhecimento das pessoas com relação à sua história, com relação ao que aconteceu, né? Por que estamos nessa situação? Por que estamos passando por essas questões? Total falta de conhecimento e, enfim, é chocante. É bem chocante mesmo. Eu me emociono quando a cena final, que filme, né? Que filme extraordinário. Lê aqui Tem um comentário. Leu aqui o Rodrigo, tá botando aqui, ó, lembrou-me aquela música Angélica do Chico, que ele clama pela Zuzu Angel, né, que passou parte da vida buscando pelo corpo do filho assassinado pelo DOPS, com certeza. E Zuzu Angel é um grande filme também, que retrata, né, a ditadura militar. Bem lembrado, Rodrigo. E quantos corpos não foram encontrados na ditadura militar brasileira, falando de Brasil agora, quantas mães não enterraram seus filhos. Quando a Carol fala muito bem da Comissão da Verdade, sumiu a Comissão da Verdade, desapareceu, né? Que seria, então, algo que iria vir muita coisa à tona com relação à ditadura militar e, de repente, conseguiríamos, né, com a Comissão da Verdade,
dar um pouco de informação para as pessoas, mas foi o quê? Foi esquecida, silenciada, como tantas outras comissões, ou como, enfim, então, realmente. E só respondendo ao Álvaro, quando eu disse a frase, né, em qualquer país que fosse sério, né, a gente não teria esse tipo de coisa, mas realmente, hoje, bem difícil citar um país que seja totalmente sério. Então, eu queria fazer a correção. Realmente, é muito difícil a gente pensar em algum país sério. Guria, sugestão de filmes, séries, para fazer gancho com o tema? Sim. Depende, Damo. Quer que eu fale? Quer falar primeiro? Pode começar a falar, depois eu complemento. Eu acho que em relação à maternidade solo, a gente teve há pouco tempo aquela série, né, no Netflix, Made, Muito boa. que, né, foi super assim, ganhou, né, todo mundo falava da série, né, e foi uma série muito impactante mesmo, porque ali a gente viu uma vulnerabilidade social, emocional, né, e também fala das maternidades. A maternidade que ela presenciou com a mãe, né, que era um outro tipo de mãe que não se encaixa no padrão em que estamos acostumados, né? E, enfim, e ela, aquela maternidade solo, aquelas questões ali de não ter bem social comum para ajudá-la, né? Então a gente tem ali uma série e que eu vejo que muitas pessoas se apavoraram com a história dela, mas que se tu olhar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, perto de ti tem uma maid, né? Tem uma personagem ali passando pelas mesmas situações. Então, quando vocês tiverem, conhecerem, tiverem uma colega mãe solo, tiverem uma amiga, chama para sair, diz para vir com o filho que vocês podem brincar com ele, sim. Não as deixem sozinhas. E isso é importante. Nós, mulheres, umas acolherem as outras e os homens também terem esse papel de acolherem as amigas que são mãe solo, né? Parentes, enfim, daqui a pouco você ajuda, né? Quer deixar ele aqui para fazer um super para ti, para fazer teu super tranquila? Quer vir aqui para tu ir na tua palestra? Toda ajuda é bem-vinda para as mães solos, tá? Outro filme também que eu gostaria de falar é A Filha Perdida, que eu acho que eu escrevi, né? Uhum. Foi tu que escreveu, é. Também concorreu ao Oscar, né? A atriz concorreu ao Oscar de melhor atriz. Muito boa, inclusive. Sim. Que uma história de uma mãe que tem as filhas, mas que quando elas têm aquela idade ali, dos 3 anos, ela é a coisa também da carreira e a maternidade, né? Ela queria continuar as pesquisas, né? Seguir estudando, né? Seguir na academia e tem que cuidar das filhas pequenas e aquilo é o emblema, né? Então é muito legal. Acho que dá pra gente até fazer futuramente uma outra live só da Filha Perdida, porque é incrível. Tem aquela sutileza, é muito simbólica, tem aquela boneca, tem aquela minhoca que sai do nariz dela. Enfim, tem várias coisas ali que dá pra gente falar. E eu me emocionei muito com aquela mulher, né? Com a história da vida dela. Porque é difícil, não é fácil, tem muitos desafios, né? E uma outra coisa. Ah, tá. E eu também trouxe assim, o primeiro livro do Clube da Leitura que eu li foi A Cachorra, que é de uma colombiana chamada Pilar Quintana, que também fala sobre esses desafios da maternidade. E muito legal, muito legal. É fininho, mas é. E eu acho que era. Ah, tá. E o próximo livro que a gente vai ler no Clube da Leitura é de uma nigeriana que se chama o livro Alegrias da Maternidade. Que eu ainda não comecei a ler, mas já fica a dica aí, porque pelas sinopses e pelas críticas eu vi que é super legal. Então, essas seriam as minhas dicas. Espero que eu não tenha pego o tempo da dama. Não, até porque eu ia indicar A Filha Perdida também, porque foi um filme que me impactou muito, porque ele aborda uma maternidade diferente, né? Ela abriu mão da maternidade.
pelo sonho. E me chamou muita atenção quando perguntam para ela como tu te sentiu deixando as tuas filhas, e ela disse, bem, né? E aquilo choca. Maravilhoso. Eu fui seguir meu sonho, isso choca muito. Mas, ao contrário, quando é do universo masculino, a gente não vê esse tipo de abordagem, assim. Então, e a Maid também é assim, uma série forte, né? É uma série muito forte e uma série muito emblemática, né? Que fala que aborda também outro assunto que eu acho muito relevante, que é a questão do relacionamento abusivo. Que também é algo que também daria uma live bem interessante. Mas acho que seria basicamente isso, sim. Bom, dá vontade de ficar conversando mais, né? Mas vamos cumprir o nosso protocolo, porque é um assunto que eu estava quase. Eu me emociono na cena naquela da mesa que arranca, né? O pai, né? Eu sou pai também, me vejo numa situação delicada quando acontece isso. Envolve toda uma família, envolve todo um país, envolve todo mundo quem tem sentimento, né? Quem tem algo de bom para oferecer. Mas eu acho que aí é pano para bastante manga, para outras várias lives, né? Eu queria, antes de mais nada, né, fazer aqueles protocolos que o Tem Que Ver faz, né? Agradecer a galera que nos prestigiou. O Tem Que Ver tá começando a criar um hábito, né? Tipo uma metodologia que é pegar um filme, né, e a partir desse filme trazer todo um contexto político, social, cultural, né, e para debater, né? Hoje, no caso, nós trouxemos Madres Paralelas com a professora Ana e com a professora Dani. Lembrando que no site tem lá, né, uma análise da Madres Paralelas feita pela professora Daniela Damo. Também tem uma análise do A Filha Perdida, feita pela Carol, né? E futuramente também vamos indicar livros e vamos fazer mais matérias do filme. Acesse o site lá. Também nós estamos nas redes sociais, né? Dê uma força para Tem Que Ver na rede, porque ali, quanto mais a gente ganha incentivo, mais, né, mais vontade a gente tem e mais condições de fazer mais bate-papos culturais e de temas necessários aqui para o pessoal, tá? Eu queria agradecer todo mundo mais uma vez. Nos sigam, curta a gente. E aí, então, de vez, eu me despeço e deixo para finalizar a despedida vocês, Prof. Ana e Prof. Dani. Pode falar, Dani. Bom, eu queria então novamente agradecer o convite da Carol, que foi minha colega no estado. A gente sempre teve essa parceria da história e da geografia, desenvolvemos projetos na época também, né? Então é sempre um prazer. Agora a gente não está mais próxima, né? Assim, mas que a gente sempre troca informações sobre filmes, né? Sobre essas questões que nos inquietam, né? Então, eu queria agradecer também o convite de vocês para que eu fosse colaboradora, né, desse projeto tão bacana, desse projeto assim que eu acho que tem tudo para dar certo, né, indicar filmes, séries para que as pessoas vejam, porque através do filme, da série, consegue associar algum filme, alguma temática, né? Conseguem, assim, ter essa visão, de repente, muita gente não tinha conhecimento sobre a Guerra Civil Espanhola, que de repente agora vão ter. Então é um projeto assim que eu tenho muito prazer em participar e fico muito lisonjeada pelo convite, né? Por estar com duas pessoas tão bacanas como a professora Ana Caroline e como o Álvaro, que são pessoas assim que a minha admiração mesmo. Muito obrigada. Super Carol. grata. E já vamos bolar alguma outra. Oi, tá terminando? Não, Carol, tô vendo. Não, pode contar. Gostaria muito de pedir para que vocês pudessem seguir o @Rede Poder Mulher, que eu sou uma das articuladoras desse coletivo lindo, que já temos quase 150 manas aqui no litoral. E eu sou muito feliz de fazer parte, tenho aprendido muita coisa, principalmente
nessa linha, assim, de olhar para o coletivo mesmo, né? O futuro está no coletivo e nós, mulheres, temos que sempre andar de mãos dadas, né? E falando sobre o nosso maternar ou não querer maternar, falando sobre política, ocupando espaços, seja num bate-papo aqui nas redes sociais, seja nas praças, seja em casa, na sala de aula, vamos falar sobre esses temas, né? São importantes, falar sobre resgate, sobre política, sobre maternidade solo e outros temas tão urgentes. Então, vamos lá. Eu queria agradecer também, né, pela tua presença, por ter topado o nosso convite, por também escrever, né, pra gente, assim. E também que daqui a pouco eu gostaria também de chamar outras manas aí, para a gente poder falar de outros filmes, enfim, deixar esse canal aberto, né, e também com uma pegada mais feminista. Então, quem quiser, né, fazer lives pelo Ter Que Ver, escrever, nos chamem, que nós estamos aqui para, né, fazer cada vez mais temas legais, enfim, urgentes, importantes e que, né, as pessoas se reconheçam e que é importante que a gente sempre esteja falando. Isso, uma rede, Então, tá, né, Carol? Uma rede. Uma rede. Bom ter lembrado da Rede Poder Mulher, que eu acho que é importante mesmo. Esses coletivos, né, são essenciais para períodos históricos de resistência, como nós estamos parecendo entrar, né? E então que venham mais bate-papos, que venham mais debates, né? Eu estou vendo aqui mais um comentário do querido Pablo, que inclusive, né, já fizemos conversas maravilhosas aqui no Tem Que Ver, inclusive no canal. Quero aqui divulgar o canal do Pablo, que é um outro canal que tem uma proposta muito parecida com o Tem Que Ver, né? Que divulga cultura, divulga arte, divulga cinema, numa perspectiva de crítica social, né? Então aqui vai a minha indicação, a indicação Tem Que Ver. E agora sim, beijos. Beijo. Boa noite. Até mais. Tchau. Até mais. Até mais. Boa noite. Obrigada a todos que participaram. Vamos lá agora para esse processo aqui.